Muito bem-vindos, pessoal. Como combinado, né, vamos fazer aqui essa aula de fisiologia muscular, já que o nosso cronograma não teve como comportar, né, essa aula teórica para vocês. Então, a gente vai trazer aqui por meio de vídeo. Acaba que no vídeo a aula fica um pouco menos dinâmica, a gente acaba sendo um pouco mais direto, mas o importante aqui é que a gente passe o conceito básico do processo da fisiologia muscular. E a gente vai passar por alguns processos, algumas fases desse sistema, e eu preciso que vocês tenham atenção. Acaba que eu talvez seja um pouco rápido demais aqui, mas no vídeo vocês têm a oportunidade de voltar e escutar de novo, porque o conceito que a gente vai trazer vocês já conhecem. Na verdade, é pouca informação nova, mas eu preciso que vocês tenham a capacidade de conectar o primeiro bimestre com o segundo bimestre. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Hoje nós vamos entender como é que ocorre a contração e o relaxamento muscular. É uma coisa relativamente simples, mas ela envolve várias coisas. Ela envolve os comandos nervosos, ela envolve alterações bioquímicas do processo, alterações estruturais também. A gente vai passar por todas elas. E para isso a gente vai depender de fisiologia nervosa e fisiologia muscular. Por isso que na Morfofísio 1 a gente acaba tendo as duas estruturas juntas. Nós vamos ter ali o sistema nervoso, que dá o comando, e o sistema muscular, que vai executar esse comando por meio de um músculo que a gente chama aí de músculo efetor. Opa, aí trocando aqui. Um segundo, que acabei tirando o compartilhamento. Mas, de toda forma, a gente precisa entender algum processo, né? O processo de contração muscular, ele envolve diretamente uma dependência do sistema de comando, que no caso aqui é o nosso sistema nervoso. Então, quando a gente fala isso, a gente precisa entender de que nós temos um comando surgindo lá no nosso córtex motor, e esse comando, ele vai partir do sistema nervoso a nível de encéfalo, ele vai ser conduzido pelo sistema nervoso a nível de medula, ainda central, né? Ele vai ser conduzido por meio de um nervo espinhal, no caso do sistema nervoso periférico, levando até, de fato, o que nós chamamos de um músculo efetor. É o músculo que vai receber o comando e vai executar aquele comando que a gente precisa conduzir no processo. E aí, mais para frente, na segunda parte da aula, a gente vai falar o que acontece dentro do músculo. E aí é outra parte. Mas até a gente chegar na parte dentro do músculo, vamos revisar algumas coisas do sistema nervoso. Então, no sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso central, que vai emitir um comando central, seguido de um sistema nervoso central medula, que vai conduzir esse impulso, e ele vai ser continuamente conduzido pela periferia, por meio do sistema nervoso periférico de um nervo espinhal, até que ele chega no músculo. E nós vamos ter ali uma placa motora, ou se vocês preferirem, junção neuromuscular. É o mesmo termo ali que pode ser utilizado. Então, vamos passar rapidamente no sistema nervoso para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, a gente está aqui, eu estou mexendo minha mão, né? E eu estou gerando um comando a nível do sistema nervoso central. Ele está sendo gerado um potencial de ação no meu córtex motor. Esse potencial de ação vai despolarizar a membrana, ele vai gerar um comando nervoso elétrico, que vai gerar um impulso nervoso, que vai ser conduzido cérebro, córtex motor, vai descer em todos os neurônios do cérebro até passar pela ponte, chegar na medula, e na medula ela vai continuar por meio de sinapses, nesse caso, químicas, até chegar no meu sistema nervoso periférico, no nervo espinhal, que vai vir aqui da minha medula até o meu braço e vai fazer com que eu consiga ter essa movimentação. Então, é isso que acontece, como a gente já conversou 1000 vezes. Então, bomba de sódio e potássio, nós vamos manter ali um gradiente eletroquímico, a troca de 3 sódios por 2 potássios. Isso gera um potencial de ação, um diferencial de potencial na membrana, né? Que vai fazer com que ela seja mais negativa dentro e mais positiva fora. E toda vez que uma célula nervosa ou muscular sofre um potencial de ação, ela vai ter essa despolarização, inversão de polaridade e condução desse estímulo elétrico ao longo do neurônio. Nós chamamos isso de impulso nervoso. E aí, quando um neurônio se encontra com outro, né, nós vamos ter o que nós já falamos, que são as sinapses. A comunicação de um neurônio com outro neurônio. Seja ela do jeito elétrico, que nós temos aqui do lado esquerdo, por meio de gap junctions ou junções comunicantes, em que a passagem de sódio ela acontece diretamente do neurônio pré-sináptico, por meio desse poro, desse canal, até o neurônio pós-sináptico, o sódio passa por uma difusão simples e faz com que a célula pós-sináptica despolarize e continue o processo. Da mesma forma que do lado químico aqui, né, a sinapse química, nós vamos ter um neurônio pré-sináptico recebendo um estímulo nervoso, um impulso nervoso, fazendo a liberação das vesículas de neurotransmissores,
que vão cair dentro da fenda sináptica, vão comunicar com os receptores na fenda sináptica, e isso vai gerar o potencial de ação na célula pós-sináptica. Então, a gente já viu isso, né, sobre sinapse, mas a gente vai precisar disso daqui a pouco. Por que a gente vai precisar? Porque uma vez que a gente tem um comando nervoso que sai do cérebro, passa pela medula, passa pelo nervo espinhal, chega até o músculo, como que o neurônio comunica com o músculo? E é dessa mesma forma. Quando o neurônio chega no músculo, ele vai encontrar uma coisa que nós chamamos de placa motora. Basicamente é isso. O neurônio, esse neurônio que antes a gente chamava de pré-sináptico, a gente vai chamar ele de neurônio motor. Não é novidade para vocês. A gente já falou neurônio motor superior, neurônio motor inferior, a gente já deu esses nomes. Então, o neurônio motor, ele é o neurônio que vai chegar até o músculo. E ele, quando chega no músculo, ele vai ramificar em vários bracinhos, como vocês podem ver nessa imagem. E ele ramificando em vários bracinhos, ele vai encontrar ali a fibra muscular e ele vai conseguir comunicar o neurônio motor com a fibra muscular. Ele vai ter essa comunicação. E é exatamente ali que a gente vai chamar da junção neuromuscular, porque está juntando, né, a parte nervosa com a parte muscular. E ali, gente, para isso acontecer, a gente depende de neurotransmissores. A gente já falou de neurotransmissores, nós temos neurotransmissores excitatórios e neurotransmissores inibitórios, mas nesse caso, especificamente, a gente vai ter sempre neurônios excitatórios. O único neurotransmissor da placa motora é a acetilcolina. A gente já falou da acetilcolina, a gente já falou de acetilcolinesterase, a gente falou de um monte de situações em que ela se aplica, mas nesse momento o que vocês precisam entender é a acetilcolina é o único neurotransmissor presente na placa motora. Isso vai ser muito importante daqui para frente, mas é importante que vocês entendam que uma vez que eu tenho nessa placa motora uma sinapse química, eu dependo de um neurotransmissor. Então a gente vai passar aqui rapidamente pelo processo de sinapse química, nesse caso focado na fibra muscular, focado no músculo, para vocês entenderem. Então o que a gente tem nessa imagem? A gente tem um neurônio motor, que é exatamente esse neurônio que chega até o músculo. A gente vai ter vesículas cheias de neurotransmissores, uma fenda sináptica, que é esse espaço entre o neurônio e o músculo. Aqui os neurotransmissores já estão liberados. E na membrana do músculo, da fibra muscular, a gente vai ter os receptores. Então, ó, neurônio motor, receptores vão estar na membrana aqui do músculo e o músculo efetor, que pode ser qualquer músculo. Pode ser um músculo grande, pode ser um músculo pequeno, pode ser um grupo muscular, pode ser uma série de situações diferentes em que a gente vai ter ao longo do nosso corpo. E isso vai ser importante para a gente ter a função daquele grupo muscular. Como vocês já viram com a professora Mona Lisa, os nossos grupos musculares diversos que a gente tem. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter sempre receptor acetilcolina, neurotransmissor acetilcolina, sempre relacionado com o receptor nicotínico. A gente já falou, né? Primeira sinapse, sempre acetilcolina com receptor nicotínico. Segunda sinapse, do simpático, acetilcolina, catecolaminas com receptores alfa e beta. Do parasimpático, acetilcolina com receptor muscarínico. Então, vamos lembrar que aqui nós estamos falando de músculo esquelético, não é sistema nervoso visceral, é sistema nervoso somático. É músculo que a gente movimenta de acordo com o nosso desejo. Se vocês lembrarem do meu slide lá atrás, no primeiro bimestre, vocês vão lembrar que o primeiro desenhozinho do slide era sistema nervoso somático, uma única neurotransmissão. E aí eu sempre falei para vocês, a primeira neurotransmissão é sempre acetilcolina com nicotínico. Então, se o sistema nervoso somático ele sai da medula e vai direto até o músculo, eu só tenho uma neurotransmissão, uma sinapse. Então, se eu só tenho uma sinapse, a primeira sinapse ela é sempre acetilcolina com nicotínico. Então, nesse caso, não foge a regra. A gente vai ter também acetilcolina com receptor nicotínico. E o que vai acontecer nesse processo, gente? A gente já viu mais ou menos isso, mas é importante que vocês entendam aqui, ó, esse slide novamente. É muito importante vocês entenderem essa imagem. Se vocês entenderem ela praticamente toda, vocês vão ter praticamente a aula. Aula não, mas 50% da aula aí guardada aí na mente. Então vamos lá, vamos entender essa imagem. Neurônio motor. Aqui a gente vai ter o músculo efetor, vesículas sinápticas e receptores. Então o que a gente vai ter nesse processo? Impulso nervoso chegou do nosso sistema nervoso central, passou pelo periférico, chegou no neurônio motor. Esse neurônio motor vai receber o impulso nervoso, que é um estímulo elétrico.
Esse estímulo elétrico vai abrir os nossos canais de cálcio voltagem independente. Canal de cálcio voltagem independente, uma vez que ele é estimulado de maneira elétrica, de maneira voltaica, ele vai abrir e vai fazer com que o cálcio venha do leque para o LIC. Ele entre no neurônio motor. Esse cálcio que está entrando no neurônio motor, ele vai se ligar às vesículas sinápticas, ou seja, nessas bolinhas cheias de neurotransmissores, e vai estimular com que essas vesículas sinápticas sejam expressas, elas sejam fundidas na membrana, fazendo com que o neurotransmissor seja liberado na fenda sináptica. Então, na hora que essa vesícula liga aqui, ela libera o neurotransmissor na fenda sináptica. Quem vai estar esperando o neurotransmissor? O receptor nicotínico. A acetilcolina vai ligar no receptor nicotínico e a gente pula para esse slide aqui, que é essa perinha, que é o receptor nicotínico. O que o receptor nicotínico vai fazer? Uma vez que a acetilcolina liga nele, ele vai mudar a sua conformação física. E essa perinha que estava fechada, essa perinha abre. Na hora que essa pera abre, o sódio entra. Na hora que o sódio entra pelo receptor nicotínico, a gente vai ter a despolarização, nesse caso, do músculo. Então, é o sódio entrando no músculo que faz com que tenha a despolarização do músculo. E essa despolarização do músculo vai fazer a liberação de cálcio intramuscular, um cálcio que já estava dentro do músculo, e ele vai ser liberado em áreas específicas do músculo para que ocorra a contração muscular. Então, o processo, gente, ele é impulso nervoso, cálcio. Cálcio, acetilcolina. Acetilcolina, sódio. Sódio, cálcio de novo, contração muscular. Então, se vocês decorarem isso, fica bem mais fácil para vocês entenderem o processo. Então, vamos lá, escrito para vocês terem o processo. Impulso nervoso chega, abre os canais de cálcio e voltagem independentes, libera as vesículas sinápticas na fenda sináptica. Dentro das vesículas, a gente tem um neurotransmissor que é a acetilcolina, neurotransmissor excitatório, que vai cair na fenda sináptica e vai encontrar na fenda sináptica os receptores nicotínicos. Os receptores nicotínicos, com a ligação da acetilcolina, vai fazer a abertura de canais de sódio. E esse sódio vai entrar no músculo, causando a liberação de cálcio dentro do músculo e, consequentemente, a contração muscular. Basicamente, é esse o processo até a parte do músculo. E o que é interessante nesse processo, gente? Vocês entenderem que o músculo, a única e exclusiva função dele é contrair. Quando você estimula o músculo, ele contrai. Quando você para de estimular, ele relaxa. Simples assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que você manda um comando do seu cérebro, do seu músculo, você faça com que ele contraia. E quando você cessa o estímulo, a acetilcolinesterase, que é aquela enzima que vai agir sobre a acetilcolina, vai quebrar a acetilcolina e, quebrando a acetilcolina, vai tirar o estímulo do músculo. E, consequentemente, ao remover o estímulo do músculo, ele vai relaxar. Então, vocês estão vendo a aula aí? Tentem relaxar o músculo. Faça assim, vou relaxar meu braço. Você não consegue. Não tem como você estimular o relaxamento. Você consegue tirar estímulo. Vou deitar, ficar num ambiente tranquilo, uma música calma, luz baixa, que eu vou relaxar. Mas você não consegue, de maneira voluntária, induzir relaxamento. Isso é uma coisa muito interessante para vocês decorarem isso. De que o músculo ele vai ter a função sempre de contração. Toda vez que você estimula, ele contrai. E isso, gente, a gente chama, né, esse processo nervoso, ele vai desencadear um processo que a gente chama de acoplamento, excitação, contração. O que isso quer dizer? Porque você excita ele do ponto de vista nervoso e o músculo contrai. Então, acoplamento, excitação, contração. Excita, contrai. Basicamente, é isso que a gente está passando. E como eu falei para vocês, essa contração só cessa quando a gente rompe o estímulo, quando a gente para de estimular. Então, o que isso quer dizer? Liberou a acetilcolina, ligou no receptor nicotínico. Ele ligado no receptor nicotínico, ele vai estar estimulando. Então, a gente depende de uma enzima, que a gente já falou sobre ela, que é a acetilcolinesterase, que essa enzima venha, quebre a acetilcolina, solte ela do receptor nicotínico e, dessa forma, cesse o estímulo. E o músculo, se não é estimulado, ele volta automaticamente para o processo de relaxamento. Se você quiser contrair ele de novo, você gera um novo estímulo. Então, toda vez que eu faço esse movimento com a mão, por exemplo, eu estou gesticulando aqui, eu estou estimula, relaxa, estimula, relaxa, estimula, relaxa. É isso que o meu corpo, que o meu processo está fazendo o tempo todo, para falar, para respirar, para piscar, para movimentar a mão. Todas as contrações musculares que nós temos, sistema nervoso somático, aqui também dá para expandir para o visceral,
a gente vai ter esse processo acontecendo de maneira contínua, para que a gente tenha não só contração muscular, mas uma contração muscular funcional. Coloquei uns slides aqui, na verdade, é só um resumo, né, do neurônio motor, suas ramificações, abraçando a fibra muscular, liberando aqui, né, os neurotransmissores se ligando na junção neuromuscular ou placa motora ao músculo, e esse músculo com receptores de acetilcolina estimulando a contração muscular. E nesse slide ainda tem aqui as enzimas, né, acetilcolinesterase, que é essa enzima que vai fazer com que depois de um estímulo a gente tenha a quebra da acetilcolina, o rompimento desse estímulo, para que o músculo possa relaxar, seja para cessar o movimento, ou seja para reiniciar o movimento a partir do processo. E aí, né, essa parte toda, acho que, por mais que tenha que ser relembrada, mas vocês já passaram por isso, agora a gente começa a entrar no músculo. E aí sim é um ponto que a gente vai discutir com mais detalhe, são informações novas para você. Não é complicado, mas são informações novas. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender o que é uma fibra muscular, né? Eu vou tentar, primeiro pela imagem, que acho que é mais fácil da gente visualizar. Então, a gente tem aqui, né, a fibra muscular propriamente dito, acho que vocês já viram com a professora Nina, que ela tem vários núcleos, que dentro dela nós vamos ter as miofibrilas, né, os miofilamentos e as miofibrilas, e nesse slide é importante vocês entenderem a distribuição das estruturas. Então vamos por partes. Primeira coisa, vários núcleos, acabei de falar. Segunda parte, os miofilamentos, que vão estar dentro deles, né, com retículo sarcoplasmático, que é essa estrutura básica, e nós vamos ter, ao longo do retículo sarcoplasmático, essa linha amarela. Então como é que vai relacionar as coisas? Vamos lá. Esse túbulo T amarelo, ele é como se fosse um anel. E esse anel, ele vai se comunicar com o retículo sarcoplasmático, que é como se fosse uma rede, que é essa estrutura verde aqui. Essa estrutura verde do retículo sarcoplasmático está ligada aqui no anel, que é o túbulo T, e está abraçando, está ao redor dos miofilamentos, que vão ser compostos por vários sarcômeros. E o que são os sarcômeros? O sarcômero, pessoal, ele é a unidade funcional do músculo. O que isso quer dizer? Que ele é a estrutura básica com função dentro do músculo. O sarcômero por si só, ele tem função. E quando a gente soma a função de todos os sarcômeros, ele vai gerar contração muscular. Então a gente tem que entender como é que o sarcômero funciona para que a gente possa entender como é que o músculo contrai. Então, só voltando nos slides aqui, né? É exatamente isso que a gente está dizendo, que nós temos uma fibra muscular com vários núcleos. Lá dentro nós temos miofibrilas, e essas miofibrilas são circundadas pelo retículo sarcoplasmático no formato de rede. E nós vamos ter ali, né, os túbulos T, que são aqueles anéis amarelos, que vão estar abraçando o músculo em si, que vão ser compostos por sarcômeros, que vão ter filamentos finos, filamentos espessos. Calma, vamos entender. Esse é o sarcômero. O sarcômero, ele vai ter uma linha Z, que é essa linha preta. São duas colunas. Essas colunas, elas vão estar ligadas à actina, que é o filamento fino. Essa actina, que é o filamento fino, ela vai estar ligada com a miosina, que é o filamento grosso. E a miosina, que é o filamento grosso, vai estar ligada do outro lado com outra actina. Então, nós temos coluna, coluna. Nós temos actina e aqui no meio nós temos a miosina. E isso vai ser muito importante que vocês entendam a estrutura visual. Aproveita que está na aula gravada, pausa, lê, vê, pega essa imagem, guarda essa imagem na sua cabeça, porque tendo essa imagem na cabeça fica muito mais fácil da gente dar os próximos passos. Então, vamos lá. Esse é o sarcômero aproximado. É a mesma estrutura, só que aqui desenhada de uma maneira um pouco mais elaborada para que vocês entendam. Nós temos, então, aqui a linha Z, a actina, outra linha Z, outra actina. Notem que a actina não liga com a actina. A única coisa que comunica uma actina com a outra actina é exatamente a miosina que está aqui no meio. Ai, professor, meu Deus, é muito nome, eu não vou lembrar. Tem que decorar. Infelizmente, faz parte para vocês entenderem o processo. Então, para a gente ir por partes, vamos entender a miosina. A miosina é o filamento grosso, esse filamento que está no meio ali, né? E ele é composto por
6 cadeias peptídicas, sendo 2 pesadas, enoveladas em alfa-hélice, e 4 leves, formando 2 cabeças globulares. Meu Deus, não entendi nada. Calma. Olha essa imagem, vai ficar mais fácil. Vocês podem ver que nós temos uma cadeia pesada, que é verde escura e verde clara, e elas estão enroladas. Por isso que elas estão enoveladas em alfa-hélice, né? Então, alfa é para um lado, beta é para o outro. Então, elas estão enroladinhas. Então, fazem esse rabinho aqui, ó. E na ponta delas tem 2 cabeças globulares, e aqui nós temos as cadeias leves. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, ou seja, 4 cadeias leves. Então, basicamente, é uma bala fine, comprida e enroladinha, com 2 pontinhas. Inclusive, agora pensando, a gente podia lançar uma bala fine de fisiologia, né? Cada bala fine vai ter uma estrutura da célula. Sabe que a gente ganha dinheiro com isso aí? Fica aí a reflexão. Já vou entender como é que isso aqui funciona. A actina. A actina é um pouco mais complicada, mas vamos com calma. Olha lá. A actina nós também vamos ter 2 cordões contorcidos em alfa-hélice, azul claro e azul escuro. Então, eles estão contorcidos igual na miosina ali, só que eles não têm cabeça globular. O que ele tem? Ele tem junto da actina 2 outras proteínas. A tropomiosina, que é esse cordão rosa claro aí, e nós temos a troponina, que é essas bolotinhas verdes. A troponina, pessoal, ela está ligado tanto com a actina quanto com a tropomiosina. Então, vamos lá. A actina, já falei, né? 2 cordões contorcidos em alfa-hélice. A tropomiosina é uma proteína filamentosa, ela vai cobrir o local de ligação da miosina, já vou explicar isso para vocês, e ela vai se afastar em alguns momentos estratégicos. Enquanto na troponina nós temos 3 estruturas. Troponina tipo T, que liga na tropomiosina, tipo I, que vai inibir, e tipo C, que vai afastar a tropomiosina. T de tropomiosina, I de inibição, e o C. O C, ele está ligado ao cálcio. Lembra que eu falei para vocês que o cálcio intramuscular é o que estimula a contração muscular? É exatamente na troponina C que o cálcio vai se ligar e vai permitir que a contração muscular ocorra. Então, vamos entender esse processo. Deixa eu passar aqui para ficar mais fácil. O potencial de ação, ele vai chegar no músculo. Como que ele chega no músculo, André? Pela acetilcolina, que foi liberada na junção neuromuscular, ligou no receptor nicotínico, o receptor nicotínico abriu, entrou o sódio. Esse sódio que entrou no músculo, ele vai lá no túbulo T. Ele vai chegar no túbulo T e ele vai causar despolarização do túbulo T. Essa despolarização do túbulo T vai ser o estímulo elétrico que o músculo precisa para contrair. E na hora que esse estímulo elétrico chega, ele vai pegar o retículo sarcoplasmático, que é aquela estrutura verde em formato de rede que está abraçando o músculo. E esse retículo sarcoplasmático, ele está lotado de cálcio. Esse cálcio está dentro do músculo, é outro cálcio, não é aquele cálcio lá de fora, não. É o cálcio de dentro do músculo. E esse cálcio do retículo sarcoplasmático vai ser liberado no sarcômero. E esse cálcio liberado no sarcômero, ele vai se ligar na troponina C. A troponina C vai mudar de conformação e vai fazer com que a tropomiosina, que é aquela proteína com filamento, rosinha, ela saia do lugar. E na hora que ela sai do lugar, é o estímulo que a actina precisa para poder ligar com a miosina. Professor, não entendi nada. Calma. Vamos ver esse slide aqui, ó. Acompanha comigo aqui, pessoal. Miosina, tá? Aqui tem um monte de miosina. A gente separou uma miosina, ó, cordão contorcido em alfa-hélice com 2 cabeças globulares. Essa cabeça globular, gente, ela tá doida para ligar na actina. A miosina tá doida para ligar na actina. Só que para a actina e a miosina ligarem, depende dessa areazinha aqui, ó. Essa areazinha aqui, ó, que tá toda rachurada, toda riscadinha. Ela só consegue ligar aqui. Só que olha quem está em cima dessa areazinha rachurada, o filamento, que é a tropomiosina. Então a miosina está doida para ligar com a actina, mas a tropomiosina não permite, porque ela está em cima do sítio de ligação. Então a gente tem que tirar a tropomiosina para que a actina possa ligar com a miosina. E como que a gente vai tirar a actina? Vamos dar atenção para essa bolota aqui, ó, a troponina. Troponina C, I e T. A troponina T está ligada com a tropomiosina, ó. Dá para ver aqui. Troponina T, tropomiosina ligada aqui. A troponina I é a de inibição,
Então ela fica aqui inibindo. Ninguém vai fazer nada, a actina não vai ligar com a miosina, até o momento em que a troponina C, com seu sítio de ligação, que é essa estruturinha aqui, amarela, ela vai fazer o quê? Ela vai permitir com que algo ligue nela. Troponina C, o que liga na troponina C? Cálcio. Então, quando o estímulo elétrico chega no músculo, ele vai no túbulo T, o túbulo T desencadeia a despolarização do músculo, o retículo sarcoplasmático, que está ao redor do sarcômero inteiro, libera cálcio lá para dentro. Na hora que o cálcio é liberado lá dentro, ele se liga na troponina C. E olha aqui a troponina C, ela estava apontando para cima. Na hora que o cálcio liga, ela vira e ela começa a apontar para baixo. Só que ela é uma bola. Na hora que a troponina C roda, junto com ela também roda a troponina T. E na hora que a troponina T roda, ela sai de cima do sítio de ligação. E ela libera o sítio de ligação para que a miosina possa se ligar com a actina. E na hora que a troponina se liga com a actina, ela faz isso aqui, ó. Ela gruda e puxa. Gruda e puxa. E ela faz esse processo. Ela meio que dá uma remada. E essa remada faz com que a actina e a miosina formem o que a gente chama de pontes cruzadas. E essa ponte cruzada vai fazer com que a actina e a miosina deslizem uma sobre a outra. E deslizando uma sobre a outra, o músculo contrai. Como? Assim, ó. Quando a gente está relaxado, olha aqui, ó, a actina e a miosina, elas se comunicam nesse pedacinho aqui só nesse pedacinho, só aqui. Na hora que a gente tem todo esse processo, impulso nervoso, entrada de sódio no músculo, despolarização dos túbulos T, liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático, ligação do cálcio na troponina e mudança conformacional, liberando o sítio de ligação com a actina, com a miosina, olha o que acontece com as duas. Elas correm. Tanto que aqui na imagem de baixo, ó, a ponta da miosina que estava aqui veio para o final da actina. E isso faz com que a actina aproxime uma actina da outra. E a actina estava ligada aqui na ponta, ó, na linha Z. Então, como ela estava ligada aqui na ponta da linha Z, estava travada, ela tem que fazer isso aqui, ó. E, consequentemente, ela vai encurtar o sarcômero, ela vai aproximar as duas linhas Z. E aproximando as duas linhas Z, o sarcômero que era desse tamanho, fica desse. E quando eu tenho dois sarcômeros um atrás do outro, que era desse tamanho, fica desse. E quando eu tenho 1000 sarcômeros, que estavam todos alinhados um do lado do outro, eles todos diminuem. Então, esse é um processo que, quando você pensa num único sarcômero, a princípio, ele não tem relevância. A gente não consegue ver isso. Mas quando você pensa que ele vai estar associado a milhares de sarcômeros, a gente começa a ver que o efeito é muito intenso. E um quadríceps de um cavalo, que é gigante, quando ele faz isso tudo de uma vez só, ele contrai de uma vez só, com intensidade, com potência, e ele vai ter a contração muscular que aquele músculo ou aquele grupo muscular, né, ele vai demandar para que a função seja exercida. Ai, professor, não entendi, muito complexo. Não tem problema. Vamos ver esse vídeo que ele explica muito bem como que esse processo todo acontece. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros.
Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores que despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. Bom, pessoal, esse vídeo eu gosto muito dele, porque eu acho ele muito didático. Eu não gosto da ordem dele, porque ele começa com a contração, depois ele vai para o processo. Mas não tem problema. A lógica é a mesma, fica bem explicadinho, eu gosto bastante. E assim, pessoal... músculos. Então, assim, esse é o processo de contração. E é o que eu falei para vocês. O músculo, ele sempre contrai. Ele só vai relaxar a partir do momento que a gente remove o estímulo. Então, você fez o comando, você levou isso até o seu cérebro até o músculo, chegou no músculo, você teve a contração muscular. Depois, para você tirar esse estímulo, basta você cessar o comando. Se você cessa o comando, automaticamente ele vai recaptar todo o cálcio. Recaptando o cálcio, a troponina C não vai estar ligada, ela vai voltar para a sua posição original. Ele vai relaxar o músculo, uma vez que a actina não vai poder se ligar à miosina mais uma vez. Então, esse é o processo básico da contração muscular. E o que eu quero que vocês entendam, que é muito importante nesse processo? Vocês entendem que esse vídeo ele mostrou um retrato do processo? Esse retrato do processo, óbvio que ele é importante, mas vocês precisam ver isso de maneira mais expansiva. Quando você contrai o braço, então vamos lá, para fazer esse movimento aqui. Você está contraindo, flexionando o braço. O que é flexionar o braço? É você contrair o bíceps, relaxar o tríceps. E isso faz com que o braço contraia. Que o braço não, né, gente? Desculpa, que o braço flexione. Então, você vai ter esse processo. Quando você quer esticar o braço, o que você faz? Você relaxa o bíceps e você contrai o tríceps. E isso faz com que o braço estique. E esse processo, gente, ele ocorre o tempo todo. Mas se você pegar, por exemplo, o bíceps, o meu não é muito músculo, né? Mas pegar o bíceps de um animal forte,
Você vai ter uma quantidade de músculo imensa. Imagina a quantidade de sarcômeros que você tem dentro do músculo. Vamos pegar de novo o quadríceps do cavalo. O cavalo correr, quantos sarcômeros não tem no quadríceps daquele cavalo? E aí você pensa que ele está correndo, a cada galope é uma passada. Então ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Milhões de sarcômeros. E aquele vídeo mostrou aquele processo, né, da ancoragem e puxar, gastando ATP. E aí você pensa, cada cabeça de miosina vai gastar ATP para contrair cada vez. E em cada sarcômero, eu tenho um monte de miosina. Lembra que tem vários andares e tal? E pensa que é 3D. Tem para cá, tem para frente, tem para trás, tem no processo inteiro. E você tem um monte de sarcômero. Então imagina a quantidade de ATP que não é gasta para o cavalo conseguir fazer esse processo. É muita energia. E é por isso, gente, que viver é caro, que a gente fala, né? Por isso que exercício físico gasta muita energia. Por isso que meia hora, uma hora de aeróbico, você gasta muitas calorias. Porque contrair músculo é energeticamente muito, muito, muito caro. É por isso que você não consegue passar 12 horas durante o dia sem comer. Porque você começa a ter fome, porque você gasta energia, mas você consegue passar 12 horas dormindo, e não que você não tenha fome, você vai ter fome, óbvio que vai, mas você não tem a mesma fome. Passar um dia inteiro, de 8 da manhã às 8 da noite sem comer, você vai estar 8 da noite morrendo de fome. Você dormir de 8 da noite até 8 da manhã, você vai acordar com fome, você não vai acordar morrendo de fome da mesma forma, porque você não teve esse exercício muscular, essa contração muscular, esse gasto energético no mesmo volume. E aí, pessoal, é aqui que eu queria chegar para vocês entenderem que esse processo fisiológico, por mais básico que ele seja, ele está muito associado com as realidades clínicas. E vocês têm que entender o processo, por quê? Porque eu vou pegar para vocês aqui um caso de um paciente paralisado. Ele não consegue contrair a sua musculatura. Ele está paralisado. O que isso quer dizer? Gente, eu tenho opções imensas. Eu tenho uma lista de diagnósticos diferenciais imensas que podem estar acontecendo com esse paciente. E o papel do médico veterinário, é exatamente ser capaz de pegar o quadro clínico, entender o que aconteceu na vida desse paciente e descobrir o que está acontecendo. Então, vamos pegar lá, voltar na nossa aula, de neurolocalização da lesão. Lembra que você pode ter lesão na medula? Se você tem uma lesão na medula, o animal vai estar paralisado. Por que ele vai estar paralisado? Porque o estímulo nervoso que estava vindo do cérebro, descendo pela medula, ele estava chegando até o músculo? Não. E ele está paralisado. Mas não é uma lesão muscular, é uma lesão nervosa, a gente já falou disso. Ele pode ter lesão de neurônio motor superior, ele pode ter lesão de neurônio motor inferior, ele pode ter uma série de situações em que ele está paralisado por causas nervosas. Mas ele também pode ter disfunções musculares. E eu separei 3 aqui para a gente falar. A primeira delas, gente, todo mundo conhece, é o Botox. O botulismo. Quando a gente tem um quadro de decomposição, a gente pode ter uma bactéria específica chamada de Clostridium botulinum. Essa bactéria, ela produz uma toxina, que é o Botox, é a toxina botulínica. Essa toxina, gente, ela tem uma capacidade de ir lá no neurônio motor e não permitir que ele libere acetilcolina. Se ele não permite a liberação de acetilcolina, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que não caia acetilcolina na junção neuromuscular, que o músculo não tenha estímulo do neurotransmissor excitatório. Sem o estímulo do neurotransmissor, ele não vai ter despolarização, não vai ter liberação de cálcio. Sem liberação de cálcio, ele não contrai. Esse paciente está paralisado. Ah, professor, mas é isso que usa lá no Botox? É. Ele pega a toxina botulínica, isola ela, faz uma medicina, né? Faz um remédio, aplica lá na sua testa. Aí na hora que você dá o comando, você tem o comando cerebral, você tem a condução nervosa, mas na hora que a condução nervosa chega naquela região que você aplicou, ele não libera acetilcolina. Se ele não libera acetilcolina, por mais que você queira e tente mexer, o músculo não mexe. Ele está paralisado. E isso, gente, acontece do ponto de vista clínico. É o exemplo aí do boi deitado ali, ó. Às vezes, quando você tem um animal que morre, você tem algum problema ali que tem uma decomposição, e esses animais, às vezes, vão lá e acabam consumindo esse material em decomposição e acabam consumindo a bactéria e a toxina, eles se intoxicam. E eles comem uma quantidade muito grande de toxina, isso vai cair na corrente sanguínea deles, vai agir no corpo dele, e ele começa a ter uma paralisia do corpo, e ele está intoxicado por meio de um botulismo, que a gente chama quadro de botulismo. No caso de bois, a gente tem medicações, a gente tem alguns antídotos que se utiliza para que acelere o processo de degradação da toxina. Então, o corpo do animal vai degradar a toxina de maneira mais rápida e essa paralisia vai acabar passando de maneira também mais rápida. Mas se você não fizer nada, gente, esse animal pode morrer. Esse animal pode, literalmente,
ter uma paralisia, muitas vezes ele não vai conseguir chegar até o alimento, muitas vezes ele não vai conseguir se movimentar, e, consequentemente, esse animal acaba morrendo, tá? Beleza, isso é um quadro. Mas esse quadro, pessoal, a gente pode ter um segundo quadro. Um quadro em que a gente vai ter uma intoxicação por uma toxina de uma planta, que a gente vai chamar de curária. Esse animal vai ter o mesmo quadro. O quadro dele vai ser de paralisia, mas a paralisia dele é diferente. A paralisia dele, pessoal, ele vai ser por causa da competição de acetilcolina por meio de receptores. O que isso quer dizer? O corpo manda o comando chega até a junção neuromuscular, a placa motora, libera acetilcolina. Na hora que a acetilcolina vai se ligar nos receptores nicotínicos, já tem alguém ligado lá, que é o curare, que é essa planta aí. Então, na hora que esse curare está ligado no receptor, a acetilcolina não consegue ligar. Se ela não consegue ligar, ela vai fazer o estímulo todo necessário para a contração muscular? Ela não consegue. Está ocupado aquele sítio de ligação. E esse animal vai estar paralisado. E ele paralisado, a gente vai ter um problema. Porque ele não vai conseguir se mover da mesma forma. Ele está paralisado da mesma forma do animal intoxicado pelo botulismo. Mas por um mecanismo diferente. E a gente chega no terceiro quadro, que é a miastenia gravis. A miastenia gravis é um quadro, tá? Ele pode estar associado a tumores, então a gente chama de um quadro paraneoplásico. Então o animal tem um câncer e junto do câncer vem esse quadro. Eu lembro muito desse quadro porque eu vi um quadro desse na clínica quando eu era aluno e eu tive uma amiga também que teve um quadro desse. E aí acaba que eu tenho isso muito claro na minha cabeça por esse motivo. O que a miastenia gravis faz? O corpo do animal, seja animal ou humano, né, animal humano, ele vai produzir um anticorpo, que é uma célula de defesa. Essa célula de defesa vai lá na placa motora e vai destruir o receptor de acetilcolina. Então, o curar, ele compete, ele mantém o receptor ali, mas ele ocupa aquele lugar. A miastenia gravis não, ela destrói o receptor. E por mais que o corpo produza novos receptores, lembrando que o receptor é uma proteína e a célula produz proteínas, a miastenia gravis fica destruindo o tempo todo. E aí, esse animal sem receptor, a acetilcolina não consegue ligar, porque ela chega lá e fala, cadê o receptor? Não tem receptor, como é que eu vou ligar? E se ela não liga, a gente não tem a contração muscular. E onde eu quero chegar, gente, com esses 3 exemplos? Que os 3 pacientes, eles estão paralisados. O quadro clínico que você vê no paciente é a mesma coisa. Só que um não está liberando acetilcolina. Como é que eu vou fazer para tratar ele? Eu tenho que ou tirar a toxina para ele não ter mais a intoxicação, ou eu tenho que dar acetilcolina para ele. E eu resolvo o problema. O outro, eu estou tendo uma competição. Não adianta eu dar mais acetilcolina para ele. Porque se eu dou mais acetilcolina, o receptor já está ocupado. Não faz diferença. Então ele vai estar competindo ali, não vai funcionar. Eu tenho que tirar essa toxina dele para ele parar de competir. Ou então tenho que gerar mais receptores para que o curare não ocupe todos os receptores. E no caso da miastenia gravis, como é o anticorpo destruindo, eu tenho que diminuir a imunidade desse paciente para que a imunidade dele não destrua o receptor. O que eu quero chegar aqui, pessoal, é que são 3 quadros iguais, causando um quadro clínico igual, que vão ter formas de serem abordadas completamente diferentes. E é por isso, gente, que é importante que vocês entendam a fisiologia. Que o processo depende, como que funciona cada passo do processo. Porque a partir disso, que lá na frente, daqui a 1, 2 anos, vocês vão aprender sobre as patofisiologias. O que é a patofisiologia? É como que a doença altera a fisiologia. E quando você entende como que a doença altera a fisiologia, você vai ser capaz de colocar um protocolo terapêutico. Porque cada quadro, por ter um mecanismo de ação diferente, você tem que ter um tratamento diferente. Cada paciente, por mais que ele tenha um quadro parecido com o outro, ele vai depender de um tratamento diferente. E é isso que a gente fala. Se alguém vira para você e fala, como é que trata um paciente paralisado? Depende. Ele está paralisado por uma alteração do sistema nervoso central? Trata de um jeito. Ele está paralisado por causa de uma alteração medular? Trata de outro jeito. Ele está paralisado por uma alteração muscular? Trata de outro jeito. Qual alteração muscular? É botulismo? Trata de um jeito. É uma intoxicação, nesse caso aqui é só um exemplo, mas por curar, o boi comeu lá a planta, é outro jeito. Ele está com quadro de miastenia gravis? É outro jeito. Então, cada quadro, gente, por mais que o sinal clínico, que é o que o animal apresenta, seja o mesmo, a gente vai ter que entender o processo de cada um deles.
chegar num diagnóstico para você conseguir fazer um processo terapêutico aplicável, conseguir fazer um processo terapêutico que seja de fato eficaz para aquele paciente. Tudo bem? Pessoal, acaba que a aula gravada a gente fala mais rápido, né? Acaba que não tem dúvida, demora um pouco, mas a gente tem aqui um resumo de todo o processo da contração e do relaxamento muscular. Se vocês conseguirem entender esses 3 itens fora a fora, vocês vão estar preparados para a prova. Minha recomendação: passa pelos slides, escuta de novo, pausa, pega as imagens, vê a imagem, tenta explicar a imagem sem ter o texto do lado, passo a passo, cada fase do processo, que já é o bastante para vocês, nesse momento, entenderem a contração muscular, a fisiologia muscular, e lá na frente vocês conseguirem dar os próximos passos dentro da clínica, da patologia, das próximas disciplinas. Qualquer coisa eu fico à disposição. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, pode mandar por e-mail, eu vou tentar responder da melhor maneira possível. E lembrando que essa aula estará presente na prova teórica de vocês também.